ó. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre e perdido, sem Deus, sem Jesus. Mas quando ele estendeu a sua mão para mim, quando Jesus estendeu a sua mão. Senhor, Deus é maravilhoso. Deus abençoe a cada pessoa que vai conectar nessa tarde aí, nessa manhã, nesse dia. Não sei a hora, o lugar, em onde você vai estar, onde você estiver, que Deus venha tocando o teu coração nessa manhã. Amém? Que possamos estar, sempre conectados com Deus. Então, irmãos, vamos começar a palavra do Senhor. Que Deus venha abençoando grandemente cada pessoa. Amém? Fé, mais fé, amor, mais amor. Quem não tem, peça ao Salvador, pois sem fé e sem amor não pode agradar ao Senhor. Não importa a igreja que tu és, se aos pés do Calvário tu estás, se o teu coração é igual ao meu, dai as mãos e meu irmão será. Amém? Vamos ler a palavra, meditar um pouco na palavra, transmissãozinha rápida, não demorada. Que Deus tem uma mensagem para mim e para você. Ela vai se encontrar hoje, em Lucas capítulo 6, versículo 46. E diz assim a palavra do Senhor: a casa sobre a rocha e a casa sobre a areia. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Qualquer que vinha a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa, cavou e abriu bem fundo, e pôs os alicerces sobre a rocha. Então, vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas os que ouvem e não praticam é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a areia, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente, e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Bonito nessa passagem, ó. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Muitas vezes a gente fala, a gente crê em Deus, ouve, só que não pratica. A gente só quer que os outros pratiquem, sendo que nós temos que praticar. Primeiramente, para a gente poder entender, na prática, o que significa aquela palavra, viver aquela palavra primeiramente em nós, aí depois sim passar ela adiante e mostrar para as pessoas o significado daquela palavra, porque você vai saber aquela situação que você passou. Por isso que Deus fala, que Deus fala, porque me chamais Senhor, Senhor, e não fazer o que eu digo. Porque a gente não praticar aquilo que Deus manda, a gente nunca vai entender o verdadeiro significado daquilo, De repente você está passando por uma situação que Deus quer que você aprenda. Então, com a palavra de Deus, quando a gente busca e Deus ministra em nossos corações, e a gente traz para o nosso dia a dia, a gente vai aprender
naquela situação. É igual aquela passagem do centurião. Passagem bonita, né? Mesmo ele, não sendo no meio lá do povo, assim, ele era um simpatizante, né, da fé deles. Tanto é que ajudou até a edificar o templo. Ele cria e sabia quem era Cristo, sabe? E de certa forma ele praticava aquilo, porque ele era um homem de autoridade. Ele era um centurião. Ele tinha gente, ele sabia porque ele tinha pessoas, né, que obedeciam ele. Ele era autoridade, então ele mandava as pessoas faziam. E ele sabia na prática o que Cristo tinha e reconhecia aquele poder em Cristo. Tanto é que ele falou assim, ó, meu servo está em casa doente. Sabe, é algo que o Senhor fale, né? Aí Cristo queria ir lá na casa dele. Ele sabia, Senhor, eu não sou digno aqui na minha casa, mas dizei uma palavra. E eu sei. Eu sei que meu servo sarará. Porque também sou homem de autoridade. E tem gente sujeita a mim. Eu sei que se o Senhor falar uma palavra, ele sarará. Porque eu tenho servos. E se eu digo a ele, vá, faça isso, ele vai e faz. Eu reconheço que o Senhor tem autoridade. Isso é praticar, irmãos. Reconhecer que Cristo pode fazer. Não é somente ouvir, né? Da boca para fora, né? Mas não trazer para a sua vida. Senão vai acontecer naquele grande dia, quando Deus nos chamar, a gente fala, mas Senhor, nós não expulsamos demônios no teu nome, não profetizamos no teu nome, não fizemos isso, não fizemos aquilo no teu nome. Ele vai dizer, afastai-vos de mim, porque eu não conheço. Porque, irmão, a gente não viveu aquilo que Deus falou, né? E agora fala aqui, ó, porque me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo. E agora ele fala uma passagem também, não sejam somente ouvintes, mas praticantes da palavra. E ele não quer que a gente sofra, irmãos, né? Ninguém, não quer que ninguém sofra. Se a gente trazer todos esses ensinamentos que tem na Bíblia para a nossa vida, com certeza, muitos dos problemas que a gente enfrenta no dia a dia, isso aqui é para trazer para a vida da gente. Então, é no nosso dia a dia, é um aprendizado. Muitos dos problemas que nós mesmos ocasionamos por falta de entendimento e de colocar Deus sempre em primeiro lugar e buscar a Deus antes de fazer determinadas coisas, a gente evitaria muitos problemas. Mas como a gente padece por falta de conhecimento e fé e obediência também, né? A gente paga um preço alto. Quando Deus fala assim, eu venho para que tenham vida, vida é abundância. A abundância não fala só a vida não fala só de bens materiais, mas em um todo. Quando você está bem, na tua cabeça, se você estiver bem espiritualmente, a tua parte carnal também vai estar bem, porque a tua parte espiritual está mais alimentada e você vai conseguir resistir às tentações da carne, sabe? Porque o espírito está mais forte. E, consequentemente, você vai conseguir vencer os pecados, porque o pecado nos afasta de Deus. Sabe, a gente andando certo, Deus ele abençoa, porque a gente está andando conforme ele manda.
Se a gente não andar conforme ele manda, ainda fica querendo que ele faça, irmãos. Ele não vai fazer, porque Deus é justo. Ele é amor, mas é justiça. Você acha que ele vai contra a palavra dele? Se você não praticar aquilo que Deus fala que é. Cristo já falou, porque ele chamar esse meu Senhor e não fazer o que eu digo. Aonde está edificada a sua casa? Em que situações você se encontra hoje? Ele te pergunta. Aonde está edificada a sua casa? Na rocha que é Cristo? Que possamos ter entendimento da palavra e buscar cada vez mais. Que Deus venha nos trazendo mais entendimento da palavra, né? Que a gente possa estar bem mais sintonizado com Cristo. E o bonito é que quanto mais você buscar de Cristo, mais sede você vai ter, mais vontade de aprender. Sabe? E Ele vai falar contigo. Ele conhece o que você necessita. Ele sabe. Ele está vendo você nesse momento. Você que parou nesse vídeo, com certeza foi Deus que te encaminhou. E tem aquela palavra linda que todo mundo fala que não sei o que, isso e aquilo. Não. Jesus te ama. Ele ama. Com toda certeza. Não deixe palavras negativas te tirarem do foco. E te fazer pensar que ninguém te ama, que você é um rejeitado, que você é isso, que é aquilo. Não. Cristo te ama. Ele te ama. É por isso que falou nesse vídeo. Então buscar aí de todo o coração. Buscar e aprender sobre esse Cristo e deixar Ele reinar na sua vida. Amém? Ficando por aqui, vídeo rápido, né? Palavrinha rápida. E até uma próxima. Deus assim nos permitir. Fiquem todos na paz.